Queria começar falando, antes de falar do texto propriamente, falar umas coisinhas assim que me ocorreram vendo a apresentação da Clara. E tem tanto tempo que eu não vejo tantos de vocês aqui, e aí me relembra coisas assim legais, assim, memórias felizes, afetivas, legais. Assim. Tava me lembrando que quando a gente tinha aquele grupo de estudos lá na sala da Clara, a gente em algum momento até algum de nós ou todos nós reclamando, pô, a Clara não escreve o que ela diz, né? Como é que ela não vai produzir algum texto? Tem que fazer alguma coisa, escrever um texto explicando o que significa, porque as aulas da Clara pra gente pareciam como quebra-cabeças, assim, né? E a gente não conseguia às vezes montar as coisas, assim, pareciam coisas interessantes que estavam ali e a gente não conseguia montar e aquela cobrança entre nós, assim, será que a Clara não vai produzir aquele texto? Acabou que produziu, né? E que bom que produziu, porque lembrando do impacto da leitura que eu fiz do Sobre Nós, até mandei um e-mail grande para a Clara na época, assim, me deu a sensação, e essa sensação é reiterada sempre, agora pegando o texto novamente para estudar, para preparar o texto aqui para a apresentação, de que realmente essa é uma proposta de justiça, né? uma perspectiva de justiça que é completamente fora do eixo norte-americano, europeu. Alguém que propõe uma perspectiva de justiça que a Clara está propondo não poderia ter nascido numa situação de discussão de filosofia política, que é a área que eu atuo, que eu estudo, dentro do eixo. Alguém precisa ter a sensibilidade de quem mora, de quem nasceu, de quem cresceu num país periférico. Então, eu acho que é muito feliz assim, poder viver isso também, ver essa perspectiva nascer e acompanhar um pouco dela e tomara assim, que a gente leve essa perspectiva adiante, porque ela tem muito que ser desenvolvida ainda, né? E é uma perspectiva que está começando, assim, a gente tem uma responsabilidade com ela, não com a perspectiva, mas com a percepção mais sensível dos indivíduos, de tudo aquilo que está no nosso entorno. Então eu queria aproveitar a oportunidade até para agradecer a Clara, agradecer esses anos todos, não se agradece, mas quero agradecer de qualquer modo, e a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre. Bom, eu retomei o texto, na verdade, da Clara, assim, tem tempo que eu não estou estudando nada, a não ser que seja relacionado à Zoé, e foi ótimo, assim. E foi ótimo. Queria agradecer minha mãe que veio também, com a Zoé que veio tranquilo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ler e comentar alguma coisa aqui. O título do texto, na verdade, é o que é o texto. É um retalho, assim. Mas eu acho que vai fazer algum sentido no final. O medo hobbesiano entre Rawls e Agamben, ou as condições necessárias para a perspectiva dos funcionamentos, ponto de interrogação. Será? Presente em nossa vida desde a primeira infância, o medo, esse sentimento tão humano, tão comum, tão importante para a nossa sobrevivência, parece ganhar uma dimensão especial na nossa vida política recente. Determina, por exemplo, prioridades políticas, investimentos monetários, planos de ação e até eleições presidenciais. Todos os dias, a nossa sociedade civilizada, entre aspas, age com e por medo. Foge de medo de possível violência dos pivetes, dos favelados, dos jovens pretos que cruzam seu caminho, por aí vai, né? E este medo legitima violências reais e diárias contra todos esses suspeitos, entre aspas. Violências do Estado, da polícia, sobretudo, que, embora incidam intensamente nesses citados, a outros, claro, né, atingem a todos. Vale dizer que esta mesma sociedade, para garantir sua segurança ou para não deixar que seus medos se concretizem, permite e muitas vezes até clama por esta violência estatal contra esses indivíduos, que são considerados perigosos, e até contra si mesmo, permitindo restrições a liberdades individuais, por exemplo, e muitas arbitrariedades que a gente convive cotidianamente. Vemos assim, sem grandes resistências de boa parte da sociedade, o crescimento todos os dias daquele Leviatã, do monstro estatal terrível descrito por Thomas Hobbes.
Disposto a destruir os inimigos da paz social, mesmo que só potenciais, o Estado Leviatã vai se constituindo como um agente necessário, legítimo, que Hobbes, lá no século XVII, defendeu para conter a natureza humana que nos levaria à agressividade, à expoliação e até o limite de ameaçar as vidas das outras pessoas e pela proteção pessoal. Este violento estado, ressaltemos novamente, a sociedade acaba aceitando muitas vezes de bom grado, por medo, seja do que pode sofrer ou perder. O acontecimento recente da ponte de Niterói é exemplo claro disso, né? O que significa, porém, este medo em nossa vida política? Que papel ele cumpre em nossa vida política atual? Muitos autores interpretaram e dialogaram com este conceito e sentimento tão central na filosofia política hobbesiana. Neste texto, a gente vai se concentrar num diálogo que jamais aconteceu diretamente, nem sobre este, nem sobre qualquer outro tema, entre os filósofos George Agamben, ainda vivo, né, e John Rawls, falecido agora já há uns 20 anos, né? O tempo vai passando. Eles viveram, vale dizer que eles viveram na mesma época, né? O grosso da produção deles aconteceu mais ou menos na mesma época, o final do século XX, ali década de 90, e de fato nem nota de pé de página eu achei registro dos dois. Vídeo de YouTube eu não achei nada, nem aquelas montagens, nada disso. Por que eu escolhi esses dois autores? Eu escolhi primeiro porque o Rawls é o autor que eu mais estudei, o Agamben é o autor que eu tenho mais estudado, e me parece que eles representam dois modos de lidar com a política, dois paradigmas importantes de lidar com a política contemporânea. Não são necessariamente perspectivas com as quais eu concordo, mas acho que são dois modelos que nos ajudam a entender bem os parâmetros de política atuais. Bom, o nosso objetivo, a intenção desse texto, na verdade, é apresentar as leituras dos dois teóricos, do conceito de medo hobbesiano, como é que eles leem esse conceito, para em seguida buscar entender e localizar esse conceito na nossa vida política atual e, por fim, dialogar com ambas as leituras. A gente vai se concentrar, essa é a primeira parte do objetivo desse texto, coxa de retalhos, mas eu acho que vai fazer sentido. A gente vai se concentrar no início, vai se concentrar nesse texto, a pesquisa se concentrou, né, numa teoria de justiça do Rawls, de 71, e no liberalismo político, que é uma espécie de reformulação, que não é exatamente uma reformulação, segundo eu vejo, de 93. Então, dois textos aí fundamentais do autor. E do ponto do Agamben, a gente pegou o Homo Sacer, que é de 95. São os dois textos que trazem os dois filósofos, né, uma teoria da justiça e Homo Sacer, para as discussões de filosofia política. Então, por isso, esses dois textos escolhidos. Feita essa conversa com esses autores, eu acredito que a gente vai ter um instrumento para compreender um pouco mais as condições necessárias, talvez, para a implantação possível política da perspectiva dos funcionamentos. Comecemos então a pesquisa, né? O resultado dessa pesquisa. Hobbes no liberalismo de Rawls. Nos dois livros trabalhados aqui de Rawls, o principal tema da investigação é, como o próprio autor caracteriza, a justiça social ou justiça política. Supondo que o objeto principal da justiça é o que ele chama de estrutura básica da sociedade, ou o modo como as principais instituições sociais distribuem os direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão das vantagens decorrentes da cooperação social, isso foi citação, este autor se ocupa nestes dois textos com os dois princípios de justiça que regerão essa estrutura básica da sociedade. O seu objetivo inicial é, como ele nos informa em 71, apresentar uma concepção de justiça que especifica a compreensão geral de que todos os valores sociais, liberdades, oportunidades, renda e riqueza e as bases sociais do autorrespeito devem ser distribuídos de forma igual, a não ser que uma distribuição desigual de um ou de todos esses valores seja vantajosa para todos. Em 93, ele reformula em parte, né? Ele muda um pouco a ênfase do objetivo dessa proposta teórica que ele faz. E o propósito passa a ser o de face ao fato do pluralismo de concepções religiosas, filosóficas e morais professadas pelos indivíduos nas atuais democracias liberais, encontrar por meio de uma teoria ideal a base para uma unidade social estável, na qual todos os indivíduos indistintamente pudessem ser considerados livres e iguais. Tendo em vista esses dois objetivos, primeiro um, depois o outro,
que Rawls nos apresenta o seu liberalismo político, ou como ele próprio denomina, a justiça como equidade, compreensão da justiça entendida como política, que, falando bastante simplificadamente, pretende ordenar os mais importantes valores presentes numa democracia constitucional, ou como afirmou o autor, os valores que são afins às convicções e tradições mais arraigadas de um Estado democrático moderno. De modo bastante genérico, podemos dizer que aqui temos apresentado a justiça como equidade de Rawls. Muito genérico, né? Uma tentativa de estruturação de uma sociedade liberal justa, uma espécie de modelo. Como Rawls lê Hobbes e sua compreensão do medo em meio a esse contexto de tentativa de estruturação de uma sociedade liberal justa. Nos seus 2 livros volumosos, né, Rawls cita Hobbes em nada além do que 7 passagens, 4 em 71 e 3 em 93. Dessas 7, 6 remetem à estabilização do sistema político através da força do soberano, assim como é defendido por Hobbes. Só uma ele não trata desse tema, é que primeiro aparece numa teoria da justiça, ainda no parágrafo 3, quando ele nos informa a sua adesão à tradição contratualista, que adviria de Locke, Rousseau e Kant, e ele tira Hobbes desses seus antecessores. Aí dá algumas razões ali, eu não vou entrar nessas razões não. Mas basicamente ele informa que tem muitos problemas. Aí cita alguns textos que vai trabalhar a noção de contratualismo e tal. No que diz respeito à citação do medo especificamente em Hobbes, ele não fala diretamente de medo em nenhuma dessas 7 passagens. Mas o medo está presente, esse conceito de medo está subjacente nas 6 passagens que nos restaram para analisar. Essas outras 6 passagens a gente pode dividir em 2 grupos temáticos. No primeiro grupo, encontramos os trechos em que Rawls, corroborando a tese forte de Hobbes em Leviatã, defende a necessidade da presença dos poderes coercitivos do Estado para a estabilidade da cooperação social. Então, no parágrafo 38 de Uma Teoria da Justiça, que ele intitula O Império da Lei, ele diz: embora todos saibam que numa sociedade bem ordenada compartilham um senso comum de justiça, que cada um deseja aderir aos arranjos existentes, mesmo assim os cidadãos podem não ter plena confiança uns nos outros. Podem desconfiar que uns não estejam fazendo sua parte e assim podem sentir-se tentados a não fazer a deles. A generalização dessas disposições pode vir a provocar o colapso do sistema. Ao impor um sistema público de penalidades, o Estado afasta os motivos para se supor que os outros não estão cumprindo as leis. Só por esse motivo, presume-se que um poder soberano coercitivo será sempre necessário. Essa proposição e o raciocínio a ela subjacente podem ser tidos como a tese de Hobbes. No mesmo caminho, no parágrafo 52, quase 200 páginas na frente, o autor, explicando sobre os benefícios e como funciona a prática da promessa, lembra a tese de Hobbes de novo. O papel das promessas é análogo ao que Hobbes atribuía ao soberano. Assim como o soberano preserva e estabiliza o sistema de cooperação social, mantendo publicamente um conjunto eficaz de penalidades, os indivíduos, na ausência de arranjos coercitivos, instituem e estabilizam seus empreendimentos cooperativos, empenhando sua palavra uns aos outros. A terceira e última passagem deste grupo a gente encontra no parágrafo 10 da Conferência 1 do Liberalismo Político. Nesta, Rawls nos apresenta novamente Hobbes e a tese do poder soberano para manter a estabilidade social, mas desta vez para ressaltar um limite desse poder. Comentando a respeito de uma decisão da Corte Suprema norte-americana, que entendeu que formas de expressão que incitem por meios ilegais a derrubada do poder político constituído são perigosas para o Estado e por isso justificam a punição dos seus incitadores, Rawls lembra que esta não é uma visão muito diferente daquela de Hobbes. Para ele, citação, no entanto, se a livre expressão política é garantida, problemas graves não passam despercebidos, nem se tornam extremamente perigosos de um momento para o outro. As pessoas, completa Rawls, não recorrem à resistência e à revolução a não ser que sua posição na estrutura básica seja profundamente injusta, que essa condição perdure por certo período de tempo e não pareça passível de ser alterada por nenhum outro meio. Assim, Rawls não concorda com a incitação à revolução, que a incitação à revolução represente uma desestabilização social que requer o poder soberano para assegurar a vida política normal.
Para este autor, o uso do poder coercitivo estatal é deduzido do princípio da liberdade, então ele justifica que é necessário a força do poder soberano, dizendo que é o melhor para garantir as liberdades iguais de todos. Aqui a gente passa então para o segundo grupo de citações de Hobbes em Rawls. São outros 3 textos, ou 3 trechos. Nestes, Rawls menciona Hobbes para se distanciar de sua perspectiva. Conforme Rawls, Hobbes não consegue, tal como Locke, responder às críticas hegelianas ao contratualismo, de que sua doutrina, abre aspas, confundia a sociedade e o Estado como uma associação de pessoas privadas, e que ela não reconhecia a natureza social dos seres humanos e dependia de lhes atribuir certas capacidades naturais fixas e certos desejos específicos independentes da sociedade e prévios a ela. Kant e ele próprio, diz Rawls, conseguiriam fugir dessa crítica de Hegel, né? Quando Hobbes apresenta o contrato social sendo celebrado por pessoas no estado de natureza, que por medo aceitam instituir acima de todos um poder terrível, que é o Leviatã, ele, conforme Rawls, parece querer derivar o estado político do encontro de pessoas necessariamente amedrontadas, que visam nada mais do que sua sobrevivência. Nesse estado, em última instância, esse estado que se estabelece em última instância não passa de um garantidor das vidas das pessoas, obviamente através da violência do Leviatã. A escolha aqui destas pessoas, ressalta Rawls, é racional, ou seja, elas buscam realizar um fim, um interesse particular seu que é garantir suas sobrevivências. Diferentemente da perspectiva que ele defenderia, segundo ele, né? Que na sua perspectiva de justiça ele garante que as pessoas fazem uma escolha que não é só racional, não busca só os interesses pessoais, mas uma escolha que também é razoável. Embora as partes na posição original façam escolhas que são racionais, as condições, segundo ele, as restrições a que as partes estão lá para decidir os princípios de justiça são condições que garantem a razoabilidade da escolha. Aí é uma discussão que a gente precisaria fazer dentro do texto dele, né? Se ele faz o que promete e se isso é o suficiente também para uma perspectiva de justiça. Aqui eu fecho as citações do Hobbes em Rawls. Agora começa o Agamben. Em Homo Sacer, de Agamben, encontramos 5 passagens com menções a Hobbes. Em todas, Agamben está comentando, como nas passagens em Rawls, sobre a instituição do poder soberano, mas sua ênfase é bastante diferente daquela de Rawls. O interesse de Agamben recai sobre a natureza do estado de natureza em Hobbes e a consequente instituição do Estado Civil. A primeira menção de Agamben a Hobbes é logo na epígrafe de Homo Sacer. Com ela, já podemos antever o que interessa a este na obra daquele. Trata-se de uma citação do prefácio do livro The Civ, de Hobbes, no qual o autor inglês pede ao seu leitor que considere o governo civil, ou melhor, os direitos dos estados e os deveres dos cidadãos, como se estivessem dissolvidos. A ideia é que assim teremos a oportunidade de compreender corretamente a natureza humana e o escopo do poder civil adequado e a partir dessa natureza humana. Grife-se aqui o pedido de Hobbes, considerar o governo civil como se tivesse dissolvido. É a proposta que ele nos faz para iniciar a introdução da sua perspectiva teórico-política. É para este ponto que Agamben vai direcionar seu olhar quando for comentar Hobbes em todo o seu livro. Segundo o autor italiano, compreender o governo civil como se estivesse dissolvido está não só na base da construção do estado de natureza, tal como apresentado por Hobbes, mas também, principalmente, na base do que significa o estado de exceção, um dos objetos de maior interesse de Agamben. Uma das teses fortes deste autor é de que o estado de exceção veio nas últimas décadas principalmente, se inserindo nos estados constitucionais, transformando aquilo que antes era medida excepcional em corriqueira na nossa vida política e jurídica. Para Agamben, tal como lemos no fim da segunda parte do seu livro, o estado de natureza, a citação, é na verdade um estado de exceção em que a cidade se apresenta por um instante tanquam dissoluta, ou seja, como se estivesse dissoluta. Ou seja, ao fim e ao cabo, segundo esta leitura, o estado de natureza, ou de exceção, se preferirmos, está sempre à espreita, aguardando dentro do governo civil os seus momentos para ser posto em prática.
Pode-se ver que, para este autor, portanto, o estado de natureza ou de exceção não se constitui como uma situação pré-jurídica ou pré-política abandonada logo após a instituição do Estado Civil. Conforme Agamben, ele é muito mais um limiar sempre presente no segundo. Diz ele, abre aspas, a fundação da cidade moderna não é, portanto, um evento que se cumpre de uma vez por todas, mas é continuamente operante no Estado Civil na forma da decisão soberana. Este é o tom das 3 outras passagens em que Hobbes aparece no texto de Agamben. Eu acho que eu vou pular as 3 passagens para a gente ganhar um pouco de tempo, senão fica muito tempo. Ixi, vou tentar. Desculpa, gente. Vou tentar. Até pulei uma passagem grande, viu? Bom, vamos lá para as conclusões iniciais. Como a gente viu, os autores não discorrem diretamente sobre medo, nos textos que a gente trabalhou, mas sem dúvida esse conceito esteve presente nas abordagens de ambos. Lembrando que ressaltamos, acho que eu vou pular isso também, eu vou direto para a conclusão mesmo. Assim chegamos a 2 compreensões do medo com as quais dialogamos em nossa vida política atual, quer queiramos, quer não. Por um lado, aquela que entende que a submissão da população por medo cumpre um papel importante para a estabilidade social. Então, o medo tem um papel aí a cumprir político importante. De outro, ao mesmo tempo que o medo cumpre esse papel, ele identifica também como a marca impressa nas pessoas da presença cotidiana do estado de exceção, ou do estado de natureza que nunca está totalmente ausente da nossa vida política. Interessante aqui é que os 2 autores de tradições diferentes e que não dialogam chegam a um mesmo lugar, só que aquilo que um reivindica, o outro denuncia. Aquilo que o Rawls reivindica como moderadamente é importante para manter a estabilidade social, o Agamben aponta como uma marca do estado de natureza que nunca se desfez, que nunca se desfaz, na verdade, na nossa experiência política estatal. Minha conclusão, rapidinho. A apresentação ficou muito concisa, ela é parte de uma pesquisa um pouquinho maior, ainda inicial, mas um pouquinho maior. De qualquer modo, ela cumpriu aquilo que eu pretendia, que é iniciar aqui uma investigação sobre o papel do medo na nossa vida política. E uma das conclusões a que chegamos foi: o medo, este afeto político central na nossa vida social, está fundado no e é administrado pelo Estado. Não simplesmente por este ou aquele governo, mas pelo Estado, isso é importante ressaltar. Lembrando bem sumariamente, a perspectiva dos funcionamentos, trata-se de uma perspectiva moral e política de justiça, formulada pela professora e filósofa Maria Clara Dias. Esta filósofa propõe que o foco da justiça não é a liberdade ou o bem-estar, mas os funcionamentos, isto é, as funções ou atividades que tornam as pessoas capazes de realizações diversas. Eu falo um pouquinho mais, ainda sumariamente, acho que não é necessário. A Clara fez uma apresentação bem legal, peço até desculpas, porque eu fiquei com vontade de bater palma também, mas fiquei pensando de acordar a Zoé. E pensando o que significaria um Estado assumir a perspectiva dos funcionamentos, tudo isso para chegar aqui. Para um Estado assumir a perspectiva dos funcionamentos, nesse sentido, ele precisa buscar como fim a realização dos funcionamentos de todos os sistemas funcionais. Acho que isso está meio evidente. Considerando com o mesmo peso moral e político todos os cidadãos e não cidadãos, os indivíduos racionais e não racionais, humanos e não humanos. O Estado em questão não pode ser de modo algum neutro nesse sentido, claro. Ele precisa buscar garantir as condições para a promoção dos funcionamentos que cada um é capaz de exercer. Ele precisa se comprometer com um ambiente o mais propício para tanto. Em um ambiente em que o medo é o que legitima a existência desse Estado, que sustenta esse Estado, em que este precisa daquele para estabilizar a cooperação na sociedade civil, não parece o mais adequado para promover os funcionamentos dos diversos sistemas funcionais. O medo, ao contrário, parece inviabilizar a relação de certos funcionamentos. Pensemos nos moradores das favelas acuados por medo da polícia, dos traficantes, dos milicianos, e assim vai. Em sendo assim, um tal Estado que quer promover os funcionamentos precisa se livrar do medo como afeto estruturador.
Aí o texto termina com uma pergunta, assim. Na verdade, a proposta é uma proposta revolucionária, né? A proposta que a Clara nos faz. A gente precisa de um outro Estado. Ou melhor, a gente precisa de um outro Estado. É isso. Obrigado, gente.